Magnífico dia, magnífica semana, magníficos momentos, cada um repleto de paz, amor, sinceridade, conexão com o Pai e a certeza de que ótimos frutos colheremos, pois estamos buscando, estamos caminhando rumo ao reino do Senhor. Que todos tenham tido um final de semana abençoado, iluminado, repleto de ótimos momentos, ótimas futuras memórias construídas com aqueles que a gente ama. Eu sempre incentivo aqui a aproveitarmos os momentos com as nossas maiores riquezas, que são nossa família, para criarmos memórias positivas, porque a vida da gente é tão corrida, é tão repleta de tantos acontecimentos, tantos altos e baixos, mas nós não podemos nos permitir esquecer de valorizar cada momento que a gente vive com as nossas sementinhas do amanhã. Pois quando a gente não estiver mais aqui nesse plano, quais as lembranças que seus filhos terão de vocês? Então, a cada final de semana, cada oportunidade que vocês tiverem de estar com sua família, se esforcem para que esse tempo seja um tempo de qualidade, que esse tempo seja repleto de bons momentos, de momentos felizes, que aquecem o coração quando a gente lembra. Então, como pais, como treinadores, quando chega assim, sexta-feira, eu já estou aqui incentivando vocês a valorizarem cada momento com a nossa maior riqueza que Papai do Céu nos permitiu construir aqui nessa terra, que é a nossa família. Estamos no início de mais uma semana que a gente já decreta ser o melhor dia das nossas vidas e eu já estou aqui incentivando vocês. Ontem eu deixei a perguntinha aí, né? Se você está cumprindo com o desafio, está dando conta de tomar 2 litros de água. Eu continuo aqui firme e forte, ainda não consegui tomar mais que 2, mas 2 para início é mais que o suficiente. Então vamos iniciar a nossa leitura. Continuamos aqui. Hoje vai ser um capítulo maravilhoso, tá? Vamos falar sobre o Sermão do Monte, mais conhecido como Sermão da Montanha, aonde vai aquecer nosso coração, aonde vai abrir os nossos olhos e as nossas mentes para continuarmos aprendendo aqui na palavra como realizar com a nossa vida a vontade do Pai, como caminhar pelos princípios do Evangelho e assim estarmos rumando dia após dia rumo ao reino. Então vamos lá, Mateus capítulo 5. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Bom dia, minha amada Rose, iluminado e abençoado dia, semana a todos nós. Comecei há pouquinho, hoje um capítulo lindo. Estamos fazendo aqui o Sermão do Monte, ou mais conhecido como Sermão da Montanha. Estou no versículo 12. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo?
não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Eu vou interromper aqui só para enfatizar que é referente a essa passagem, quando ao encerrarmos os nossos estudos bíblicos, os nossos encontros aqui online, eu digo para vocês serem luz e sal na terra, porque é exatamente isso. Jesus nos mandou ser luz e sal da terra. Eu vou ler novamente para ficar frisado, porque esse versículo ele toca muito. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ótimo, vamos lá. Versículo 13, ele fala assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Ou seja, a gente não pode se desviar daquilo que a gente acredita, daquilo que ele coloca no nosso coração. Porque se o sal perder o seu sabor, ele não vai servir para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quando as pessoas se desconectam de Deus e passam a se afastar dele, da doutrina, do amor, da clareza, enfim, é isso que acontece. Vem o sofrimento, vem as dúvidas, vem as desilusões e a pessoa se perde. Ou seja, ela perde a sua essência, correto? Aí o 14 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ou seja, o monte é Deus e Ele nos ilumina. Ele nos capacita a levarmos a nossa luz ao mundo, ao próximo. A clareza com que você aprende é a mesma que você vai passar para o teu irmão. Então não tem como você esconder o teu brilho, a tua graça, o teu dom. Não tem como esconder. É isso que ele quis dizer aqui. E continuando no versículo 16. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Ou seja, quando você transborda, quando você leva clareza para o teu próximo, o próximo desperta, porque a obra é do Espírito Santo, e ali é glorificado o nome do Senhor, porque você está cumprindo o mandado dele. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. Em verdade lhes digo que até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo, e se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e aos mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. Porque na realidade os fariseus e os mestres da lei eram contrários, né? Matavam, assassinavam, persuadiam, ou seja, ou cumpriam as leis dele, que na cabeça deles era a lei dos profetas, ou você sofria as consequências. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não assassine, e quem assassinar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Do mesmo modo que se disser ao seu irmão, tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser insensato, corre o risco de ser lançado no inferno. O que Jesus diz aqui pra gente? Pra gente não julgar o próximo, pra gente não proferir palavras negativas, como diz lá no Pai Nosso, né?
Quando a gente abre a nossa boca, né, para proferir, a gente está declarando. E esse poder de julgar, perdoar, condenar, não é nosso. Papai do Céu não nos deu essa autoridade de Jesus. Então é bem isso que ele está explicando aqui. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Por quê? Porque na hora que você vai ofertar, seja a sua oração, seja um compromisso que você está firmando com Deus, o seu coração tem que estar limpo de toda e qualquer negatividade. E quando o seu irmão aqui é o próximo, né, gente? Tem algo contra você, ou você tem alguma mágoa, o que Jesus fala? Deixa a oferta ali, quietinha, e vai resolver a sua pendenga, o seu problema, para quando você voltar de fato, o Papai do Céu receber a sua oferta, ouvir a sua oração e te atender. Não demore para entrar em acordo com o adversário que pretende levar você ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho. Caso contrário, ele poderá entregar você ao juiz e o juiz entregá-lo ao guarda e você poderá ser lançado na prisão. Ele está falando aqui dos devedores, que cada um de nós assuma, né, os nossos compromissos, os nossos débitos, enfim. Porque se nos processarem e nós estivermos errados, estivermos devendo, né, seremos presos e seremos lançados na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito, não adultere. Mas eu digo que qualquer que olhar para outra mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela no coração. Se o seu olho direito o induzir a pecar, arranque-o e o lance fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o induzir a pecar, corte-a e a lance fora, pois é melhor perder uma parte do teu corpo do que todo ele ir para o inferno. Foi dito também: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe uma certidão de divórcio. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a divorciada comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra o juramento que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Quando disserem sim, que seja realmente sim. E quando disserem não, que seja não. O que passar disso vem do maligno. Ou seja, sim, sim, não, não. Fora isso, não é do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir à direita, na face, ofereça também a outra. Ou seja, esse negócio de vingança, esse negócio de você levar uma pedrada e devolver com a mesma resposta, Jesus não aconselha. Ao contrário, seja humilde. Bateram-lhe na face? Ofereça a outra. No último estudo, eu até repostei um pedacinho dele, que dizia assim: quando você responde uma ofensa com amor, a maldição, o poder do maligno está sendo quebrado ali, porque Deus é amor. Então, quando você responde uma ofensa, um mau momento,
Ou seja, a gente é desperto, a gente primeiro procura analisar por que o próximo está fazendo isso, né? Que frequência, que momento está levando ele a agir daquela forma. E ainda assim, resolvemos, pratiquemos, devolvemos a negatividade recebida com amor. Porque além da gente quebrar a maldição, a maldade, nós estamos mostrando a graça de Deus que sempre tem em nós, principalmente nessas situações. A postura do cristão, ela é mostrada nesses momentos. A gente sabe que servir a Deus é maravilhoso. A gente sabe o quanto Ele opera maravilhas através de nós. Mas são nesses momentos que de fato a gente brilha. Que de fato brilha a luz de Deus sobre nós. É a resposta que o nosso corpo, o nosso emocional e o nosso espiritual se manifesta. Não é com violência, não é com desigualdade, não é com justiça. É com o amor. Porque o amor constrange, o amor transforma, o amor liberta. Então, quando alguém, porventura, o inimigo ou a vida vierem te ferir, vierem te machucar, ofereça a outra face. Ou seja, por dentro ore pela pessoa, interceda por ela, entregue ela na mão daquele que realmente toma conta e faz os milagres acontecerem. E se alguém quiser, versículo 40, e se alguém quiser processar você e tirar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Aqui a gente costuma, eu aprendi assim e eu costumo ensinar também. Principalmente na área da família, tá, gente? Porque muita gente é mal acomodado, né? É acomodado, não tem noção e vive pedindo aquilo que ele não tem disposição para buscar. Então, o que eu faço na minha vida? Me pediram um dinheiro emprestado. Se eu tiver, eu dou. Não empresto. Se tiver, né, no meu poder, tiver aqui, eu prefiro perder um valor financeiro do que vir a me aborrecer, a me estressar ou a causar contenda, sabe, sentimento negativo, por conta de bem material que a gente sabe, que a gente se esforça, a gente busca e a gente acessa. Simples assim. O outro não tem a mesma frequência que a gente, não busca conhecimento da mesma forma que nós, é outra realidade. O incentivo a buscar sempre vai existir, mas para se proteger e até evitar contendas desnecessárias, principalmente dentro do seio familiar, se está no seu poder, dê, não empreste. A própria Bíblia não incentiva, né, você ser fiador de ninguém, né? Mas a visão lógica que eu aplico na minha vida e vem dando certo é isso. Chega ao ponto da pessoa se tocar e buscar seus meios de acessar o que ela deseja. E não precisa briga para isso. Vocês ouviram, versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito. Ame ao seu próximo e odeie seu... Não sei se vocês perceberam, mas Jesus aqui está fazendo uma comparação da lei dos fariseus, né, e dos senhores da lei daquela época, e a dele, no caso a de Deus, né? Então ele primeiro fala o que era pregado antes e o que sai da boca dele, o mandamento dele. Então, vocês ouviram o que foi dito. Ame ao teu próximo e odeie o teu inimigo. E ele nos diz: amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Ou seja, é fácil amar quem ama a gente, né? Que recompensa tem nisso?
E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Ou seja, a cada dia que a gente aprende a modelar. O que é modelar? É aprender com Jesus. É trazer os comportamentos, o pensamento, o entendimento, né? Cada passo que Jesus viveu e deixou como exemplo, a gente estuda aqui e traz para nós. Claro que a gente não vai agir exatamente como Jesus, porque não tem como, né? Nós somos pessoas únicas, ninguém se parece conosco. Nós podemos sim absorver para nós os exemplos, né? Os bons pensamentos, a energia positiva que Jesus nos deixou aqui. E isso fica em nós, nós aprendemos, nós guardamos para nós, nós transbordamos daquilo. Eu já passei desse assunto, mas eu vou comentar novamente. O que ocorre nos dias de hoje? As pessoas estão se desconectando. A realidade das pessoas hoje está desaparecendo. Quanto mais no mundo ideal, no mundo da fantasia, eu costumo brincar aqui, mas é uma coisa séria. Eu brinco dizendo que é o fantástico mundo de Bob, porque é um mundo que só existe na cabeça da pessoa. E em contrapartida, eu compartilhei com vocês aqui na semana passada, que eu conheci várias pessoas maravilhosas, com índoles decentes, pessoas honestas, com o coração voltado para o Senhor, até praticantes, né? Pessoas frequentadoras do templo físico, que vivem em comunidade, porém, que pela doutrina que receberam, estão limitadas àquele mundo. Como disse a palavra aqui, como Jesus falou aqui, se eu amar só aqueles que me amam, como que eu vou prosperar? Como que eu vou transcender? Como que eu vou evoluir? Então fica-se muito limitado. Quando ele falou que nós temos que amar até os nossos inimigos, devemos orar, devemos interceder, ou seja, é uma mentalidade que cresce, que se abrange. Rosê falou, tem pessoas que só atendem quando damos um grito. Olha, Rose, eu sei exatamente o que você está falando, mas a gente tem que ter o discernimento de entender que a obra não é nossa. Nós somos entregadores, né? Cada um de nós temos uma mensagem guardada aqui e nem todos aceitarão a nossa mensagem, né? A palavra não diz que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, ou seja, nem Jesus, né? A gente vem acompanhando aí que em muitos lugares ele era bem recebido e em outros não. Perdão. A mesma coisa com os profetas, né? Os profetas iam levar a mensagem, tinha lugares que eram muito bem-vindos e em outros lugares eram perseguidos, apedrejados, assassinados, como a gente vem acompanhando. Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer? Guardar no nosso coração e aplicar na nossa vida. Por quê? Porque é o nosso exemplo, né? Acho que, primeiramente, né, a pessoa vai ouvir a mensagem que você tem para levar no momento certo, quando Deus tocar no coração dela. Enquanto isso, você está fazendo o seu. Você está se abastecendo do conhecimento da palavra, você está transformando a sua vida, você está vivendo a sua jornada. Eu ontem escutei uma palestra que falou uma ativação que, por mais desperta que eu seja, eu estou sempre aprendendo mais. Então, eu vou deixar aqui para você até como reflexão. Quando se fala de descobrir quem você é e para que você serve, a gente entende que a gente é de Deus, né? Imagem e semelhança, e que temos uma jornada. O nosso caminhar, o nosso dia a dia, vai revelando o nosso propósito, vai revelando a nossa missão, porque Deus, ele dá a visão, né? Ele te dá uma visão positiva, você vai acessar isso aqui, você vai chegar até aqui, mas ele não mostra o caminho. Você já percebeu? Ele não te diz, você vai levar pedrada, você vai cair no fogo. Ele não fala. Por quê? Porque é passo a passo. Então eu ouvi uma reflexão que fez assim, como sempre, graças a Deus. Vocês conhecem, né, a passagem da Bíblia lá em Gênesis que fala sobre José, né?
filho de Jacó, José do Egito, né? Que quando era jovem teve a visão de que seria governador, né? Que as nações, lembra da passagem dos feixes se curvando para ele lá no centro todo poderoso? Então, Deus mostrou a visão para José, mas em nenhum momento Deus falou para ele que ele seria vendido pelos irmãos, depois ele seria espancado, vendido mais uma vez como escravo. Jesus não falou para ele que ele ia servir na casa de um homem poderoso, onde a mulher dele ia levantar falso testemunho dele. Enfim, Jesus não contou nada disso para ele. Você já imaginou a conversa que seria de Jesus falando para ele: olha, José, você de fato vai ser governador, mas antes você vai passar por isso. Você acha que ele ia aceitar a jornada dele, a missão dele? Se Deus, nosso Pai, falasse para ele antes? É exatamente isso que acontece até nos dias de hoje. Papai do céu te dá a visão. Ele te mostra aonde você vai chegar e tudo que você vai acessar. Mas você tem que viver a tua jornada. E essa jornada, esse propósito, você só descobre trilhando o caminho, vivendo dia após dia, segundo a vontade dele. Porque é ele que direciona, é ele que capacita, é ele que transforma. A gente só precisa confiar e se entregar. Então eu achei essa reflexão maravilhosa, porque por mais que a gente saiba que tudo é dele, para ele e por ele, que nós somos instrumentos, né? Que nós nos dedicamos porque nós acreditamos, nós trazemos ele para dentro de nós. E na nossa vida, independente do que a gente faça, a gente está sempre pedindo orientação. Esteja comigo, seja minhas palavras, me direcione ao caminho correto, né? Mas o caminho que vai acontecer amanhã, ano que vem, daqui a 10 anos, só ele sabe. Nós só sabemos que é para frente e para o alto, é para frente e para o alto, servindo e sempre fazendo tudo para honrar e glorificar o santo nome dele. Que essa reflexão queime aí em você da mesma forma que queimou aqui, queima cada vez que eu lembro, porque é maravilhoso. Então vamos aqui às lições e os princípios desse rico capítulo que trouxe muita clareza. Vamos guardar no nosso coração e levarmos, né? Quando a gente fala em aplicar, transbordar em todas as oportunidades que a gente tiver. Não é só chegar e falar de Jesus, mas mostrar com a tua vida, mostrar com os teus resultados, mostrar com a tua transformação o quanto é maravilhoso de fato viver para um Deus vivo. Vamos lá, lições e princípios de Mateus 5. A humildade espiritual é fundamental para entrar no reino de Deus. Deus oferece consolo e esperança aos que enfrentam tristeza e sofrimento. A mansidão será recompensada por Deus. A mansidão que aqui se refere, gente, é a fidelidade, a humildade de mesmo em sofrimento, mesmo em meio à dor, a gente está sempre ali, honrando, glorificando e enaltecendo o nome dele. Deus satisfaz aqueles que buscam a justiça e a retidão sinceramente. A prática da misericórdia resulta em receber misericórdia de Deus. Ou seja, a misericórdia, ela também é uma forma de amar, assim como a generosidade. Então, quanto mais positivos, quanto mais benigno nós formos aqui, quanto mais nós afastarmos toda e qualquer negatividade de nossos pensamentos, emoções, palavras e ações, mais misericórdia Deus tem de nós. A pureza interior é essencial para um relacionamento íntimo com Deus. O que é a pureza interior? É você se limpar diariamente de tudo aquilo que não agrada a Ele, porque a gente sabe nós sabemos que a vontade de Deus para conosco é pura, perfeita e agradável. Então, quando a gente vai se apresentar ou consagrar qualquer coisa a Ele, que nós estejamos limpos, que todas as nossas ações sejam voltadas para a positividade, mas não só a nossa. Que tudo que a gente venha se dispor a fazer
seja para o nosso bem e para o bem do nosso próximo. Porque Deus é amor e generosidade, Ele não pensa só nele. O próprio sacrifício de Jesus nos mostra isso. Ele não morreu na cruz para se salvar, Ele morreu na cruz para nos salvar. Se não fosse pelo sacrifício dele, nós nem estaríamos aqui hoje, creio eu. A sociedade ela teria se acabado por si só. Os promotores da paz refletem o caráter de Deus. A cada vez que a gente leva a palavra, ou cada vez que a gente age de forma positiva, a gente ajuda alguém sem olhar a quem, a gente faz uma ação sem esperar retorno, Deus se manifesta nisso. Ou seja, é aquela gota de graça, aquela gota de clareza que você leva. Quem a recebe vê Deus em você, porque é assim que Ele age. A perseguição por viver de acordo com os princípios de Deus será recompensada. Quanto mais o mundo, a vida, o maligno se levantar contra nós, nós temos que estar cientes da postura que temos de filhos amados. Nós não podemos nos permitir desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. O nosso caminho é para frente e para o alto. Nós estamos convictos do nosso propósito. E quanto mais eles tentarem nos desviar, mais forte nós precisamos ficar. Mais, clamando, chamando, pedindo forças ao Senhor, nós temos que estar conectados a Deus, resumidamente. Porque é através dele, só por ele, que a gente não se permite desviar. Os seguidores de Jesus devem ser agentes de preservação e iluminação no mundo, refletindo as boas obras que glorificam a Deus. Ou seja, são os nossos bons frutos, as nossas boas ações que refletem o que somos aqui e que com as nossas obras estaremos sempre glorificando a Deus. Jesus completa e realiza as exigências da lei, enfatizando a importância de uma justiça maior do que a dos fariseus. Porque embora muitas das vezes eles agiam na cabeça deles, pensavam estar exercendo a justiça, o caminho deles era meio tortuoso. Então Jesus veio para trazer clareza do que realmente fazer, do que realmente é a vontade do Senhor, Deus Pai. O controle da ira e a reconciliação sincera são exigências do reino de Deus. A gente viu na passagem Jesus irando, Jesus se irou, mas não pecou. E é a lição que ele deixa pra gente. Em muitas situações da vida, nós somos seres humanos, nós temos emoções e sentimentos, nós não somos robôs. Então, de fato, em alguns momentos nós vamos irarmos, vamos sentir raiva, vamos nos sentir indignados, mas nem por isso vamos pecar. Isso é o controle da ira. Diz a palavra também que a gente não pode nos permitir deitarmos com raiva de alguém ou de alguma situação. Ao contrário, nós temos até a meia-noite para resolver qualquer pendenga, qualquer dependência, qualquer negatividade, qualquer sujeira que teime em ficar no teu coração. Porque quanto mais negatividade você deixa dentro de ti, aquilo cresce e vai te consumindo. Daqui a pouco você está sendo prejudicado por uma porta que você mesmo abriu. E a gente conhece as consequências disso, né? Depressão, ansiedade, N bloqueios, enfim. Tudo começa na ira. Queimou, Rose. Glória a Deus. É o discernimento que a palavra nos traz, graças a Deus. Vamos lá. A pureza deve ser mantida não apenas nas ações, mas também nos pensamentos. Aqui se refere sobre a parte do adultério que Jesus explicou lá, né? O nosso compromisso, a partir do momento que a gente arrumou, estou trazendo para a nossa atualidade, tá? A partir do momento que você se compromete com alguém, você pertence a esse alguém. Então você não pode se permitir observar. Eu, como mulher, eu não posso ficar admirando
um homem que não seja o meu. Eu não posso ficar elogiando e enaltecendo um homem que não seja o meu. O que eu me comprometi perante Cristo, né? Porque eu estou pecando. O ato do pecar, ele não começa na ação, como o princípio está dizendo aqui. A pureza deve ser mantida não apenas nas ações, mas também nos pensamentos. Ou seja, o que diz? Como a palavra foi clara, se você tem pensamentos, se você nutre pensamentos sobre o próximo, no caso eu como mulher, se eu ficar mantendo pensamentos aqui a respeito de determinado, já pequei, já adulterei. É isso que Jesus está explicando aqui. Então, que nós sejamos fortes, tenhamos discernimento de compromisso que a gente assumiu, nós honremos até o dia que o Papai do Céu permitir. A vida ela vai ser vivida da melhor forma, respeitando os mandamentos e seguindo os princípios do Evangelho. Se a gente se manter forte no que a gente aprende, a gente não peca, a gente não erra. E se nós viermos a cair, que tenhamos a decência e a humildade de assumirmos o nosso erro e pedirmos perdão a Deus, a quem nós machucamos, ofendemos e a nós mesmos, senão a gente não prospera. E tem que ser de coração e verdade, senão também não adianta nada. A fidelidade e o compromisso no casamento são altamente valorizados por Deus, uma vez que a gente sabe que a família ela é projeto do Senhor. Então, a fidelidade, o compromisso, o respeito, a dedicação são muito valorizados por Deus. E é isso que a gente aprende aqui. A integridade e a honestidade devem caracterizar a fala dos seguidores de Jesus. É o que a gente prega aqui. Viva, mostre o que você é. Porque não adianta você montar um personagem lindo, perfeito e maravilhoso se a sua realidade não é essa. Você não está enganando só o próximo, você está se enganando a você mesmo. Porque se a minha intenção é alcançar o bom, perfeito e agradável do Senhor, como é que eu vou alcançar isso mentindo? Não faz sentido. Então, para os despertos que de fato estão buscando o reino, é com honestidade, é com clareza, é com busca, é uma vida diária buscando ser instrumento de Deus, porque a obra é dele, nós somos dele. Então, que nós diminuamos para que ele cresça sempre. Tudo que a gente venha a acessar ou alcançar é bênção do Senhor. É o resultado daquilo que a gente está aqui se dispondo e realizando todo santo dia. Pelo favor dele, não pela força do nosso braço. Então, para encerrar aqui, resumindo, Mateus 5 traz para a gente aqui. Parte do Sermão da Montanha define o caráter e os princípios do reino de Deus. As bem-aventuranças destacam humildade, pureza, misericórdia, pacificação e perseguição por justiça como marca dos seguidores de Jesus. Jesus ensina sobre a verdadeira justiça que transcende a obediência legalista, exigindo uma transformação interior. Seus seguidores são chamados a ser sal e luz no mundo, influenciando positivamente a sociedade. Ele expande o entendimento da lei, enfatizando o amor, honestidade, fidelidade e pureza, culminando com o desafio de amar até mesmo os inimigos, refletindo a perfeição do amor de Deus. Ou seja, tudo se resume no amor. Há estudos atrás, eu disse aqui para vocês assim, que se a sociedade, a humanidade respeitasse só o primeiro mandamento, só o primeiro, o nosso mundo hoje não estaria assim. O amor, ele é tudo, ele transforma. Eu ouvi um rapaz falando na internet, ele falando sobre amor de matrimônio, né? Amor de casamento. Um rapaz falou para ele assim, poxa, por que o amor esfria? E ele respondeu, quem te falou que ele é quente? Qual é a parte da Bíblia que diz que o amor é quente? A gente sabe que Deus é amor, mas também é fogo consumidor, né? E que o fogo do Senhor faz o fogo do inferno parecer um geladinho. Mas não diz que o amor é quente para esfriar. A palavra diz sim, que o amor esfriará em ações, como a gente vê na atualidade de hoje. O filho matando o pai,
A falta de respeito, a desconexão com o Senhor é o fator de maior destruição da humanidade em si, porque eles esquecem de amar. Esquecendo de amar, eles esquecem de se doar, eles esquecem de servir ao próximo, eles esquecem de fazer o bem, enfim. Todas as formas de amor que Deus, Jesus nos mostrou, quem se desconecta perde, sabe? Se desconecta da realidade. A nossa realidade é essa. Deus nos colocou aqui para servirmos uns aos outros de coração e verdade, não para a gente se ofender, se matar, se prostituir, se mentir, enfim, cometer as coisas que não agradam ao coração do Pai. Então, quanto mais as pessoas se abastecem do pecado, que é realizar tudo isso que eu falei, mais um bocado de coisa, mais distante da realidade, mais distante de Deus, essas pessoas se encontram. E como vai receber coisa boa? Como vai acessar o reino dos céus? Não vai. Então a consciência, a autorresponsabilidade, o autoconhecimento, o interesse em buscar é fundamental para a gente acessar o bom, perfeito e agradável que o Senhor tem para cada um de nós. Muitos falam assim, é fácil falar. Não, não é fácil falar se você não tem um entendimento. E não é fácil viver se você não tomou a decisão de se entregar de verdade. Hoje nós aprendemos, não pela segunda vez, mas nós vimos hoje de forma diferente. Sim, sim, não, não. Não se engane. Não abra sua boca para profetizar uma coisa que seu coração não está sentindo. O que a gente mais vê hoje são pessoas desejando uma coisa e profetizando outra. O que a gente mais vê hoje são pessoas vivendo, mostrando uma vida que na realidade não vivem. Para quê? Vai chegar onde com essas ações? Se nós não formos intencionais, se nós não nos respeitarmos, não respeitarmos o chamado que tem aqui, a gente vai acessar o que de bom? A vida ela está passando. A nossa jornada está sendo vivida e cumprida a cada dia. Então, que no seu entendimento seja de forma positiva e intencional, na direção correta, na direção de Deus, para frente e para o alto, buscando o reino. Se você tem uma vida simples, viva a sua simplicidade com todo o amor e com toda a devoção a Deus. Se a sua vida é muito conturbada, se você tem muitos compromissos, não esqueça do fundamental, a sua maior riqueza, a sua família. E de estar sempre fazendo bem, sem olhar a quem. Tudo que a gente vive, tudo que a gente acessa é só uma oportunidade de honrar a Deus com o nosso comportamento, com os nossos pensamentos, com as emoções que a gente se permite crescer dentro de nós e que a gente transborda pela nossa boca, abençoando, aconselhando, ensinando. Deus é representado nessas coisas e, acima de qualquer coisa, amando. Porque é mandamento. A gente não pode se afastar da realidade. Assim como a hora, né? Te convido a orar comigo pra gente agradecer. Mas é aula, né, gente? A gente bota estudo bíblico mais devocional. A gente conhece a palavra. Estamos aqui enaltecendo o nome do Senhor, né? Que é o que a gente acredita, é o que a gente deseja, que é o que o coração da gente pede pra gente fazer. E com isso a gente aprende, porque a cada dia a gente tem sede de conhecimento, então a cada dia é um aprendizado diferente. Desejando já, decretando já, como eu fiz no começo do vídeo, né? Hoje é o melhor dia das nossas vidas, aonde nós vamos em busca de realizar, de acessar, de ajudar, de evoluir de acordo com a vontade do nosso Pai. De acordo com tudo aquilo que Ele preparou para nós com tanto carinho e amor. Vamos orar. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão pela Tua presença. Gratidão por mais um dia de vida, mais uma semana repleta de oportunidade. Ser aquela diferença que nós sempre buscamos no outro, no mundo. Pai, obrigada pela clareza da Tua palavra, que entra de forma agradável nos nossos corações, nos traz clareza e o direcionamento que a gente precisa para realizar tudo que o Senhor nos mostra positivamente em nossa mente.
Pai, eu peço humildemente que todas as travas, tudo que cega teus filhos amados caiam por terra e que no lugar de toda negatividade que muitos inocentemente carregam dentro de si, sejam lavados agora em nome de Jesus. Que a clareza do amor e seus frutos sejam a única coisa que teus filhos amados desejem alcançar, independente da situação que vivem. Pai, gratidão pela tua misericórdia, que nós sejamos banhados por ela e que nós sejamos transbordantes dela também, Senhor. Pai, obrigada por toda a cura que vem acontecendo nos hospitais, que mesmo em meio a tanta negatividade, Pai, teu amor está ali, para aqueles que confiam em Ti e se entregam de coração e verdade. Gratidão por todos os irmãos vitoriosos e fortes, não só no Rio Grande do Sul, não só em Israel, mas em toda a terra. Que a cada dia o Teu avivamento, Pai, o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos capacitando e direcionando a realizar com a nossa vida a Tua boa obra. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Magnífica segunda-feira, magnífica semana. Sejam intencionais, vão em busca do que vocês desejam, da visão que Deus te deu positivamente aí na sua mente. E não importa se vai doer, se vai chorar, se vai cair, tenha certeza que se cair vai levantar. E vai levantar mais forte, vai levantar mais sábia, com o mesmo direcionamento, para frente, para o alto. Tem um louvor que fala aí, segura na mão de Deus e vai. É exatamente isso que eu desejo para você. Hoje, amanhã, depois. Rose amada, beijo no teu coração. Obrigada pelo carinho da tua presença. Obrigada por essa caminhada, né, que nós viemos fazendo juntas já há algum tempo. Que o Papai do Céu seja presente positivamente em todos os momentos da sua vida e na vida da sua mamãe também. Amados, sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.